Vamos trazer esse vídeo. O Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rebateu nesta sexta-feira a nota da Embaixada dos Estados Unidos com ameaças a ministros do Suprema Corte. Segundo o ministro, a soberania nacional é requisito na diplomacia e não é função de embaixada monitorar a atuação de magistrado. Dino publicou o texto em suas redes sociais. Lembro que, à luz do direito internacional, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro avisar ou monitorar o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal brasileiro deve fazer, afirmou. O Itamaraty convocou nesta sexta-feira o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para explicar sobre a nota publicada pela representação americana no país, fazendo ameaças diretas a ministros do Supremo Tribunal Federal. A nota absurda foi publicada nas redes da Embaixada dos Estados Unidos nesta quinta-feira, com claras ameaças aos ministros do STF. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a nota. Tá aí o teor dessa nota, hein? Que coisa de louco, né? E tu vê que o encarregado esse do estadunidense é o Gabriel Escobar, né? Ou seja, o cara é latino-americano também, né? É outro, né? Que tá jogando contra a pátria dele, né? É a pátria grande, pátria latino-americana, né? Ele, o Marco Rubio também, que é um filho de cubanos, né? Esta gente não presta, né? A publicação gerou reações contra a embaixada norte-americana, que até hoje não tem um embaixador no Brasil. Tem que se explicar, cobrou o deputado federal Ivan Valente. O chefe da Embaixada dos Estados Unidos vai ter que explicar as ameaças feitas ao judiciário e ao povo brasileiros sobre o apoio às decisões de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal nas ações contra o criminoso Bolsonaro. O Itamaraty chamou o senhor Gabriel Escobar para dar explicações sobre mais esta agressão, declarou em suas redes o parlamentar do PSOL. Outro deputado do PSOL que reagiu à publicação da Embaixada norte-americana foi Tarcísio Mota, que classificou como inaceitável as ameaças. Confira o vídeo que o parlamentar gravou para explicar estas ameaças aos ministros da Suprema Corte. Fala, galera. De fato, a situação que nós estamos vivendo é muito, muito grave. Olha esse comunicado que a Embaixada Americana soltou hoje. Estejam avisados vocês que apoiarem o Alexandre de Moraes. Estamos monitorando de perto a situação. Como é possível isso, gente? Olha, esse é o debate sobre soberania, essa palavra que muitas vezes a gente usa pouco, tal, né? A gente quase não usa. Mas é preciso dizer, na nossa casa, no nosso país, mandamos nós, decidimos nós. Não existe essa história dessa chantagem exterior, usando o poderio econômico do capitalismo lá dos Estados Unidos para tentar ameaçar as autoridades brasileiras. Olha, nós podemos discutir o que quiser sobre o alcance, a forma das medidas do Alexandre de Moraes, do STF, isso a gente faz há muito tempo. Agora, não me venham de um país estrangeiro, de uma potência estrangeira, agir desta forma. Nós aqui no Brasil, e nós da esquerda, nós do PSOL, eu como deputado federal, nós vamos manter a cabeça erguida e falar, não venham com ameaças e com chantagens. Ainda mais vindos de um país que sequer foi capaz de responsabilizar aqueles que tentaram contra a democracia lá, no golpe lá do 6 de janeiro deles. 6 de janeiro, do dia 6 deles lá, em que eles sequer conseguiram responsabilizar as pessoas. Que moral tem para falar isso da gente aqui, em utilizar o argumento da questão dos direitos humanos, quando todo o direito de defesa, amplo direito de defesa para os bolsonaristas está dado, está colocado. Que, pelo amor de Deus. E aí, claro, começam a misturar a coisa dos interesses dos cidadãos e das empresas americanas. O que eles querem é nos colocar de joelhos. E isso os brasileiros não podem fazer. Não farão. Eu aprendi na minha vida que contra chantagistas e ameaças, aqueles que ameaçam, tentam extorsão, a gente não pode dar espaço. Porque se der espaço uma vez, vai dar espaço sempre. E nós vamos defender a nossa soberania, nosso poder, a nossa capacidade de decidir, a nossa altivez diante do mundo. Temos que ser solidários, garantir a perspectiva da paz no mundo, estar juntos nesse processo, ter relações amistosas com todos os países. Mas isso que os Estados Unidos estão fazendo se chama imperialismo.
É o tipo de coisa prática de alguém que quer dominar econômica e politicamente uma outra nação. E nós somos uma nação cheia de problemas, com muito problema. Uma democracia inacabada, que precisa ser aprofundada, mas que não serão resolvidos por chantagem e ameaças desse país lá dos Estados Unidos e do Trump, dessa extrema-direita internacional, que é isso que está colocado. Eduardo Bolsonaro foi para lá para instigar que isso esteja acontecendo. São lesa-pátria, são traidores. E por isso precisam, inclusive, ser responsabilizados também. Mas, sobretudo, a afirmação de que o Brasil tem a capacidade de exercer os poderes e de se organizar internamente sem precisar desse tipo de ameaça, de chantagem, de extorsão dos Estados Unidos, do Trump e da extrema-direita. Só a luta muda a vida, seguimos em luta. Como resposta à publicação. Tá aí. Eduardo, tu acha que é proposital essa mistura que eles fazem das tarifas com o Xandão, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Que são coisas completamente diferentes, né? Tu acha que até a carta do Trump misturou tudo, né? Foi meio proposital para atrair esses quinta colunas, né? Também, mas essa porque tem isso, o Trump já ia taxar mesmo, né? De qualquer forma, o Trump taxou vários países aí ao mesmo tempo, né? Então já seria, no embojo, ele colocou ali como se fosse uma pressão contra o Xandão, né? Não, mas eu fico imaginando, você já imaginou se imagina se convocam, né, o embaixador americano para dar uma explicação lá no Congresso. Imagina a bajulação que esses bolsonaristas vão fazer desse embaixador. Iam chamar de Vossa Excelência, de magnífico, iam chamar de tudo, né? Se eles já bajularam aquela... Um cara um cara que nem é embaixador, né? O cara é assim um quinto assessor da embaixada, né? Sim, sim. Não, essa turma. E vamos lembrar que a embaixada a embaixada dos Estados Unidos foi fundamental ali no golpe de 64, né? Tem até documentário sobre isso. Não sei quem é que dizia, o dia que durou 21 anos, né? O documentário sobre o golpe militar que mostra ali o envolvimento da embaixada americana. Excelente documentário com base nos arquivos abertos lá nos Estados Unidos, né? São arquivos que ficam 50 anos em sigilo, né? E eles foram abertos em 2020, não foi 2021, foi 2011, se não me engano, que abriu esses arquivos aí. Esse documentário ele deve ser de meados de 2015, acho que é esse documentário, né? O dia que durou 21 anos, excelente documentário. E não sei se é o Eduardo Galeano que tem essa frase, né? Que o único país que nunca teve golpe é os Estados Unidos, porque lá não tem a embaixada estadunidense, né? Porque onde tem embaixada dos Estados Unidos tem golpe, né? Vamos ver o prosseguimento esses vídeos todos que eu estou trazendo aqui, eu não assisti também, tá, Eduardo? Eu peguei só nós estamos reagindo literalmente aqui, todos esses vídeos, ó. Ameaçadora, os brasileiros inundaram a caixa de comentário com publicações em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, pela soberania do Brasil, contra a anistia e muitos memes contra o governo de Donald Trump, como o famoso pôster do Vampeta e a macumbinha da Alcione. Essa não é a primeira vez que Gabriel Escobar é convocado no Itamaraty para dar explicações, mas sim a terceira vez que isso ocorre desde que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Os ataques à soberania nacional e as ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido fortemente rebatidos por parlamentares da base governista no Congresso Nacional. Até mesmo nessa semana em que a ala da extrema-direita tentou sequestrar o parlamento brasileiro. Quero confessar que fiquei triste ao entrar nessa casa na terça-feira, depois de ter me inscrito para falar nas breves comunicações e encontrar essa mesa ocupada com parlamentares com fita crepe na boca, nos olhos, no momento em que esperavam uma posição firme do parlamento em defesa do Brasil, em defesa dos interesses brasileiros, da população brasileira, no momento em que os Estados Unidos impõem tarifas inaceitáveis, injustificáveis a um país que sempre manteve relações comerciais favoráveis
aos Estados Unidos. O ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi um desses parlamentares que criticou os políticos brasileiros que estão trabalhando contra o Brasil. E me impressiona profundamente que haja parlamentar nessa casa que defenda os interesses dos Estados Unidos contra os interesses da população brasileira. Não consigo entender como um parlamentar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, possa defender interesse de um outro país contra a soberania brasileira. E o que eu esperava dessa Câmara era completamente diferente. Era uma Câmara unida, buscando enfrentar, porque inclusive setores econômicos que serão fortemente afetados por essas tarifas são setores que apoiam politicamente a direita no Brasil. A deputada do PT, Érica Cocai, também fez um discurso firme contra as ameaças do governo norte-americano contra o Brasil. Porque o governo Lula tem uma noção exata do poder deste país, uma noção exata da força do povo brasileiro, que não pode ser menosprezada, e tem uma noção exata que a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, não pode ser estendida para ser pisoteada pelos interesses estadunidenses. Por isso nós estamos para dizer que aqueles que falam que há chantagem nesse país, há chantagem dos Estados Unidos com relação ao Brasil, tentando ferir a nossa própria soberania. A soberania pressupõe que nós tenhamos amor por este Brasil. A deputada também criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro e cobrou punição. Olha o traidor aí, olha o traidor. Saudades do tempo em que a gente criticava o Marcos Hollenberg, aquele que estava discursando ali, era governador do Distrito Federal. Hoje a gente tem o Ibanez, governador do Distrito Federal. Que loucura. Maria Cristina, boa noite, dizendo aqui, ó, correndo nas redes que é dia 13, é rua dia 13, ó. De crime de lesa à pátria ao deputado com licença vencida. Pausa aí, por favor. Como é que é? Pausa aí. Ó, vamos deixar o bananinha meio nublado. Ó. Pausei no momento certíssimo aqui. Ó. Foi sem querer, querendo. O Maninho tá dizendo, Olavo quieto, é muito bom. Pô, pessoal, vamos falar da morte, né? Pelo menos ele parou de fumar, né? Então não vamos zoar a morte dele, não. A questão... Eu até esqueci que eu ia falar. Não, o Portinho, assim, a nossa sorte é que esse pessoal é burro, o Portinho. A gente tem essa sorte também. A gente tem que. A família Bolsonaro é muito burra. Se esse cara que está aí na tela, se ele vem como candidato a presidente, ele ia ter muito voto, Portinho, não se engane. Porque o bolsonarismo ainda é muito forte no país, sendo filho do Bolsonaro. Imagina, o Bolsonaro preso, o filho dele candidato. Isso aí ia dar uma força para a extrema-direita muito grande, ia ser um páreo duro para o Lula ali. E felizmente, Portinho, eu já percebi, parte da juventude ama esse cara que está aí. Adora esse Eduardo Bolsonaro aí. Vê quantos seguidores ele tem na rede social. Muito mais que muito influência de esquerda aí do Brasil. Então, muita gente segue esse Eduardo Bolsonaro aí. Então, se ele ficasse no Brasil e se candidatasse, né, a presidente, imagine eles. Eu não sei se é possível. Aí o Portinho, você que entende mais de direito, é possível o filho se candidatar com a mãe como vice? É possível? Eu não tenho certeza se é possível. Sim. Aí, imagina se ele se candidata com a Michelle Bolsonaro como vice. A Michelle não é nem mãe dele. A Michelle não é nem mãe dele. Mesmo que é verdade, né? É verdade, é madrasta. Então ainda tem isso ainda. Pô, isso ia ser um páreo duro, né? É nossa sorte que eles são burros, cara. Imagina o Bolsonaro preso, ele lá, ele com chance de ganhar e dizer, ó, se eu ganhar, a campanha dele ia ser, se eu ganhar, eu dou anistia pro meu pai e para os outros prisioneiros políticos lá. Isso ia dar uma força enorme para a extrema-direita na oposição. Não estou dizendo que ia ganhar do Lula, mas ia dar uma força enorme. A nossa sorte é que eles são burros, né? Ele nem vai conseguir salvar o pai, vai com certeza
ter muitos problemas para, se bobear, perder os direitos políticos, né? Se muita coisa for para frente. Se bobear, ele vai ficar com medo de voltar para o Brasil, ainda tem essa, né? Poderia ser preso aí por. Não sei exatamente Já qual crime ele cometeu, né? Seria traição, não sei se tem esse tipo de crime no Brasil, ou se tem seria muita fácil condenar ele gente, por isso. tem Hã? muita Pode gente falar. tem muita gente já dizendo que já deveria ter sido emitido o mandado de prisão dele. O Alexandre de Moraes, está com Moraes o processo, né? Tá tramitando uma investigação na Polícia Federal, que, aliás, foi nessa investigação que o Bolsonaro foi preso. Isso aqui é outra confusão que os bolsonaristas tentam fazer, dizendo que foi preso antes do julgamento. Não tem nada a ver com o julgamento do golpe, a prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso neste inquérito que a Polícia Federal está fazendo para apurar a conspiração contra o Brasil e a obstrução à justiça que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Jair Bolsonaro, e eu acho que tem mais alguém aí nesse inquérito, e todos eles estão sendo investigados por isso. E o Bolsonaro ele foi preso porque neste inquérito ele descumpriu, né, com as medidas que o Xandão tinha colocado ali neste inquérito, né? Então o pessoal tem muito jurista bom aí já dizendo que nesse inquérito aí a polícia já deveria ter pedido a prisão desse indivíduo aqui para quando ele voltar para o Brasil ele ser preso, se ele voltar para o Brasil, né? E tem crimes, Eduardo, tu perguntou, não tem o crime de traição à pátria, esse é um crime que não tá tipificado na nossa legislação. Mas a gente tem uma lei, que é uma lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, ela foi aprovada no governo do Bolsonaro, se não me falha a memória, ela foi sancionada em 2021, se não me falha a memória, que é uma lei, eles revogaram a Lei de Segurança Nacional, que era um entulho da ditadura, né? E criaram a Lei de Defesa da Democracia. E é nessa lei que está previsto lá os crimes que esses caras estão praticando aí nos Estados Unidos, que são crimes que atentam não contra a soberania nacional, mas contra a democracia, né? No caso. Enfim, eu acho que esse cara aí já tinha, eu concordo com isso aí, acho que já tinha até para simbolizar, né? Porque não é possível que esse cara esteja fazendo o que ele está fazendo, ele é um réu confesso, não sou eu que estou aqui supondo que, mas tu tá atacando ele de graça, porque não, ele mesmo já disse que está lá mesmo conspirando contra o Brasil, que está trabalhando para que tenham outras sanções, não está. Só o tarifaço de 50% não é o suficiente, ele mesmo já falou que ele está trabalhando lá nos gabinetes para que venha mais sanções, que venham mais coisas negativas para o Brasil, tudo, ele já se entregou, né? Então, assim, este cara continua sendo deputado, continua sendo remunerado, já expirou o prazo da licença dele, tá? E por isso ele já poderia ter sido cassado, porque já fazem quase 20 dias que ele está sem comparecer à Câmara dos Deputados, né? É verdade que a Câmara voltou agora, estava em recesso, né? Mas já fazem aí alguns dias que expirou a licença dele, ele não voltou, né? Então, isso aí significa um abandono do mandato, óbvio, evidente, né? E ele continua recebendo, continua com a verba de gabinete, continua com os gabinetes, os CCs dele empregados, né? Então, isso aqui é um absurdo, cara, o que está acontecendo. Ele tinha que acontecer alguma coisa contra esse indivíduo. Mas eu concordo contigo, Eduardo. Eu acho que ele seria um candidato realmente bem mais difícil para o Lula do que o que está vindo pela frente, o que está se encaminhando, né? Com todo esse cenário que eles estão construindo, né? Que eu acho que é um cenário politicamente muito negativo para o bolsonarismo, né? E tanto para a questão da eleição presidencial, como para as eleições de governadores e também para o Congresso. Eu acho que nós vamos ter uma boa surpresa quando se abrir as urnas lá em 2026 e a gente vê que vários desses canalhas, traidores, vagabundos que estão lá no Congresso do PL
vários deles não vão se reeleger, Eduardo. Eu tô acreditando muito nisso aí, que a gente vai ter uma boa surpresa nas urnas. Eles têm hoje 90 e poucos deputados, né, do PL, e eu acho que assim, ó, se eles fizerem 40, 50, já vai ser um belo avanço para o Brasil, sabe? Eles terem uma bancada bem mais reduzida do que eles estão atualmente. Lembrando que o Lula, eu lembro que quando o Lula estava com uma popularidade bastante alta, ele chegou a fazer isso. Eu lembro que o pessoal até ficou revoltado porque ele pedia para o povo não votar em determinadas pessoas. Aí não se reelegeu aquele que tinha um cara que parecia um sapo barbudo, lembra? Que eu esqueci o nome dele, que era do PFL, que atacava o Lula direto. Tem outro que foi governador era senador, depois virou governador do Amazonas. O pessoal pode lembrar aí no chat, né, que também era outro senador que ali atacava o Lula direto, e o Lula foi nesses estados e falou: ó, você é do Maranhão, se você gosta de mim, não vota no senador tal, não. E aí eles, vários deles não se reelegeram. Acho que foi no governo Dilma ali, foi o momento ali que o PT teve uma situação mais favorável ali no primeiro governo Dilma, né? Mais favorável ali no Senado, porque esses que faziam oposição ferrenha não se reelegeram, por causa do Lula fez a campanha contra eles lá nesses estados, né? Então, se o Lula fizer isso de novo, muitos desses não vão se reeleger. Outra coisa, além disso tudo que eu falei, é que eles ficaram maus com o poder econômico também, né? Com a base que apoiaria eles, o pessoal começar a achar, pô, mas esse cara está fazendo lá, está prejudicando meus negócios aqui, essas taxações vão prejudicar meu negócio. Então, muito empresário ali vai ficar meio com o pé atrás em apoiar a família Bolsonaro, né? Melhor apoiar outro candidato de direita do que apoiar esses malucos aí que estão prejudicando ali nossos interesses. Aí, quer dizer, a nossa sorte é que eles deram esse tiro no pé, né? Se esse cara aí fosse um pouquinho mais inteligente, ele vinha como presidente, colocava a mãe não, a madrasta como vice e dizia que se fosse eleito, daria a bênção, não, qual é o nome que se dá? A, para perdoar, se diz, perdão ao Bolsonaro, né? Mas é a graça, né, que se fala. Eu nem sei se cabe isso para determinados crimes, né? Mas votaria anistia pelo Bolsonaro e pelos outros lá, né? Mas Exato. infelizmente ele é só um bananinha, né? Olha, aqui o pessoal está comentando aqui, o dia 13 agora, manifestações aí nas ruas, né? Maria Cristina está falando aqui, ó, espero que sejamos pelo menos 100 mil na Avenida Paulista. Tomara. E aí tem uma outra camarada aqui, a Cristina Oliveira, ó, que botou que dia 13 é dia de semana. Dia errado, aprendam com os franceses. Dia de manifestação é final de semana. Eles lotam as ruas. Dia 13, eu estava vendo, é quarta-feira, né? Não é realmente não é um dia muito bom, né? Para grandes manifestações, né? Acho que talvez até para uma manifestação isolada na Paulista, talvez, né? Mas convocar manifestações em todo o Brasil para um dia de semana, na última que teve agora, que a gente até botou 30 e poucos mil na Paulista, né? Foi um dia de semana, né? Mas, enfim, eu concordo com a Cristina Oliveira, acho que tinha que ser no fim de semana, né? A Elaine falou, Eduardo, não dá ideia, não. Não, Elaine, eu estou dando ideia porque não adianta mais, agora já era. O caldo já estornou, não tem como ele ser presidente mais, entendeu? Não tem como, já era. Exatamente. Ele vai vir para ser preso. Só tem como ser preso agora. Já deu. Exatamente. Tomara que seja presa essa figura. Vamos ver o finalzinho desse vídeo aqui, o que fala do Bananinha. Esses que estão fora do Brasil, inclusive um parlamentar desta casa, articulando toda sorte de ataques à nossa nação, esses estão cometendo crimes contra o Brasil, crimes de lesa pátria, que tem... Não, eu lembrei de uma coisa agora, eu debati com bolsonaristas, né, no canal Reflexões Contemporâneas, o cara teve a cara de pau de dizer que o Bolsonaro não deu golpe porque estava fora do Brasil. Olha a cara de pau desses caras, meu. Olha a cara de pau. Ele estava lá justamente para ter um álibi, né? Fingir que não é com ele. Claro.
Claro, claro. Eu mereço, né? Que ser, inclusive, punidos por isso. Nós não podemos permitir que esses que acham que o Brasil tem que ser subalterno aos Estados Unidos, que aplaudem Trump e que dizem, inclusive, como o deputado que está fora do Brasil, articulando e engendrando relações contra o próprio país, ele diz que tem a terra arrasada sim. Aliás, eles enfrentam a democracia todos os dias, querem destruir a própria democracia. Golpistas têm que ser responsabilizados. Nós não podemos permitir que a impunidade asfixie os ares neste país. Por isso, é sem anistia para golpistas, porque a lei tem que ser para todas as pessoas. Tá aí, vídeo da Mídia Ninja. Eu estava procurando aqui quais são os artigos da lei que a Polícia Federal está investigando aí, o Eduardo Bolsonaro, Enquanto né? você procura, ô Portinho, eu queria falar de uma pessoa aqui que talvez não tenha grande repercussão, porque ele apesar dele já ter sido chamado assim para podcasts grandes, assim, ele não é tão conhecido, né, quanto é o Jones Manuel, mas ele teve a mesma censura, né, contra ele. Eu vou compartilhar aqui. Ah, não está dando para. Tu tem que fechar os outros para eu poder compartilhar. Tu tem que fechar o do Dino que a gente já teve, né? É que Agora eu tem já um, posso para eu. tem um Agora eu teu já posso. aberto aqui embaixo, ó, não sei É, se... arquivo de imagem. Não, não, peraí, deixa eu. Pô, eu tô esquecendo como faz. O que que tá acontecendo comigo? Peraí. Ué, Tem um que, tem um que não tu tô conseguindo deixou compartilhar a aberto. tela mais. Tem um que tu deixou aberto aqui, ó. Não sei se não é isso, ó. Qual? Talvez tire esse aí da... O vídeo Ah, que tu tá. botou Vou, antes vou do parar. Isso, Hugo. deve ser isso. E, isso. Agora eu vou só para eu. É essa aí mesmo. Aqui no meu canal de documentários, né? Que é o Lucas Rubio. Não sei se o Portinho conhece, ele é um especialista em Coreia do Norte, tá? Então Claro, ele excelente, já excelente. viajou para lá, tem várias imagens lá. E o que que aconteceu com ele? A mesma coisa com o Jones Manuel ali, né? Não é muita coincidência, né, que tenha acontecido lá. A conta dele, ó, só a conta pode ser associada, a conta dele no Instagram foi desabilitada também. Então, como o Jones Manuel é muito conhecido, a conta dele voltou rapidinho. Agora eu não sei se o Lucas Rubio vai conseguir a mesma coisa. De qualquer forma, fica aí. Sigam o Lucas Rubio nas redes sociais, ele tem Twitter também, né? E a gente fica lá esperando que ele volte, né? Inclusive, ele já deu uma entrevista para o meu canal, vou até divulgar aqui, né? Ele falou uma live sobre a bomba H que a Coreia do Norte construiu, né? Teve aquela polêmica toda, né? Inclusive que o Trump parou de falar mal da Coreia do Norte depois que a Coreia do Norte é, fez a bomba H, né? Mas deve ser sido só coincidência, né? Pô, deixa eu pegar aqui. O Trump, inclusive, foi encontrar lá o Kim, né? E tava bem pianinho com o Kim, né? Foi um encontro bem... Tava bem tranquilinho com Não, o tem Kim, uma né? foto, tem uma foto ali que ele está visivelmente constrangido, né? Que ele está olhando para a câmera assim com uma cara assim de Ele ele nem pensou em fazer o que ele fez com o Zelensky com o Kim, né? sim, sim. Olha, aqui eu estava pesquisando aqui, Eduardo, eu achei os artigos que o inquérito esse está correndo contra o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, no qual foi decretada a prisão. É o artigo 344 do Código Penal, que é coação no curso do processo, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, de 2013, que é a obstrução de investigação da infração penal que envolva organização criminosa, e o 359L do Código Penal, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aqui, cara, isso vai pensar, né?
É um absurdo que o Brasil não tenha tipificado o crime de traição da pátria, né, cara? É um crime tão elementar, né, cara? E é tão evidente que o Eduardo Bolsonaro está cometendo este crime. Crime de traição à pátria, cara. Tem que ser tipificado esse crime. Eu tenho certeza que a legislação chinesa, a legislação russa, a legislação de qualquer país que preze realmente pela sua soberania tem esse crime previsto ali, deve ser um dos primeiros crimes do Código Penal, traição à pátria. Pena, reclusão de X a X anos, né? Simples, elementar, né?